Muito bem, aqui para mim já parece que está gravando. Então, boa noite a todas e todos que estão presentes nessa segunda semana, nessa segunda palestra, do ciclo de palestras aqui do Instituto de Psicanálise In Situ do Brasil. Então, estamos no segundo ciclo do Instituto e este ano eu fui convidado pelo professor Reina para organizar o ciclo de palestras e preparei, então, né, 3 encontros voltados para debates, intersecções na área da psicanálise e filosofia. No primeiro dia do ciclo, na primeira semana, no dia 8/4, nós tivemos um encontro muito legal com o professor Carlos Araújo, falando sobre sublimação e vontade de potência. E hoje, então, no segundo ciclo, nós temos o nosso encontro com o professor Douglas, comentando sobre o trabalho de pesquisa dele, a interpretação freudiana, entre o materialismo histórico dialético e hermenêutica. Gostaria de fazer alguns apontamentos aqui para lembrar aos senhores que a certificação deste ciclo de palestra serão em uma certificação de 10 horas, tá? Que será emitida para todos que comparecerem às 3 palestras, tá? Nas 3 semanas. Não haverá certificação parcial, portanto, né? E a presença será determinada pelo preenchimento do Forms e tempo de conexão no Meet, tá? Peço por gentileza que todos os microfones continuem desligados enquanto o professor Douglas estiver na fala dele. Quando ele encerrar a exposição, podem ficar à vontade para ligar o microfone ou, se sentirem melhor, né, colocar o comentário de vocês, pergunta, interações via chat, que eu passo para o professor, tá? Também peço por gentileza que todas as perguntas se adequem ao tema da aula do professor, tá? E é importante ressaltar que, que essas palestras tratam-se de uma proposta de formação continuada em um traje acadêmico, uma formação acadêmica, com profissionais na área de filosofia e psicanálise. Deixa eu, deixa eu silenciar aqui só um minutinho. Bom, apresentando o professor Douglas, tá? O Douglas, ele é formado em psicanálise pela Sociedade Paulista de Psicanálise, bacharel em filosofia pela Unifesp e licenciado em História pela Unimesp. Atualmente é pós-graduando em Clínica Psicanalítica Lacaniana pelo Instituto ESP e em Ciência Política pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Possui mais de 15 anos de experiência docente no ensino médio. Desses 15 anos, fico muito feliz em compartilhar 5 ao lado dele. E ele também atua como psicanalista clínico, tá? Douglas, todos seus. Obrigado, Luca. Bom, primeiro de tudo, agradecer a presença de todos, agradecer o convite. É um prazer estar aqui, né? Hoje, quarta-feira, meio de semana, de noite, muitos estão cansados e ainda assim estão presentes, né? Outros vão assistir mais tarde. E eu agradeço a presença de todo mundo e agradeço o convite e dizer que é muito importante estar aqui, né? É muito importante porque essa atividade que a gente faz, né, seja a atividade filosófica, seja a atividade psicanalítica, é uma atividade muito importante que transforma a vida das pessoas. E por isso o tema da minha monografia, né? Antes também eu quero falar que essa monografia, eu trouxe ela para um formato menos acadêmico, né, que mantenha a lógica acadêmica, mas que seja palatável, que seja interessante de assistir, que seja inteligível, né, que nós possamos nos apropriar desses temas tão importantes, ok? Então vamos lá, vamos começar. O tema, então, é a interpretação freudiana entre materialismo dialético e hermenêutica. Bom, eu já começo com uma citação do Zimmermann, né, que do Manual de Técnica Psicanalítica do Zimmermann, que inclusive o livro está aí, na imagem, e ele fala, não poucas vezes elas,
as interpretações, não são mais do que chavões repetitivos e estereotipados, né? O nosso problema hoje é o que sustenta o ato interpretativo para que ele não se reduza à normatividade ou ao gesto ideológico, né? Obviamente que não tem como não ter ideologia, né? A neutralidade na clínica psicanalítica, ela é uma técnica, né? Ela não é um pressuposto moral, né? Mas ela é uma técnica ética de não invadir o espaço do paciente, né? Do analisando. E aí, quando a gente fala de gesto ideológico, é no sentido de como fazer uma interpretação no qual as minhas ideologias não transfiram para o paciente, porque a gente não está lá para isso, né? E esse problema, eu selecionei ele desde a faculdade de filosofia, isso já faz um tempinho, e também no curso de formação de psicanálise, porque muitas vezes nós vemos alguns colegas, ou até nós mesmos, antes de nos apropriarmos da psicanálise, a gente tentando fazer um gesto interpretativo que se confunde com um gesto vulgar, ou seja, com a interpretação de forma vulgar. E quando a gente vai para a psicanálise, a interpretação é um conceito próprio. Então, vamos lá. Interpretar é adivinhar algo do inconsciente? Essa é a grande pergunta, né? Interpretar e adivinhar é a mesma coisa? Bom, para a gente responder isso, para nós nos debruçarmos sobre isso, é muito importante que a gente comece a partir de Freud, né? A partir das obras de Freud, né? É óbvio que hoje o Freud, ele já não é o único pressuposto psicanalítico, né? Nós temos Ferenczi, Melanie Klein e vários outros, né? Lacan, Winnicott, Pion, mas o Freud é a base de tudo. Então, se a gente quiser ir na base para entender a construção, a gente tem que ir lá em 1900, na interpretação dos sonhos, né? Nesse texto, ele diz o seguinte: demonstrarei nas páginas seguintes que há uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos e que, aplicando-se esse procedimento, cada sonho se revela como uma formação psíquica dotada de sentido que pode ser inserida num ponto identificável da atividade psíquica da vigília, né? Então, ele parte do sonho para tentar entender o inconsciente, né? Ou seja, nesse texto, que na verdade ele publica em 1899, mas os editores sugerem para que a edição tenha a data de 1900, por uma questão de marketing mesmo, né? O Freud, ele vai analisar os sonhos, vai desenvolver uma técnica que analisa os mecanismos de condensação e deslocamento, e ele vai entender o sonho como formação psíquica portadora de sentido inconsciente, e a interpretação como uma técnica, né? Uma técnica que vai tentar reconstruir do latente a partir do manifesto. O que isso significa? A partir do momento que a gente sonha, que tem as manifestações do inconsciente no sonho, a gente acorda, o sonho é uma linguagem própria, o inconsciente se configura como uma linguagem, mas ele não é uma linguagem, porém, quando a gente acorda e a gente tenta lembrar do sonho, a gente tenta explicar o sonho, a gente tenta manifestar o sonho em linguagem verbal na vigília, a gente está resgatando do inconsciente algo, né? A gente está pegando, a partir do que é manifesto na linguagem, aquilo que está latente no inconsciente. E aí ele vai, nesse desenvolvimento da obra, ele vai fazer uma articulação do sonho e do sintoma ao conflito psíquico. Dessa obra, bom, ali então, né, na interpretação dos sonhos, o Freud, então, ele vai começar a estabelecer exatamente o que é psicanálise, o que é interpretação. Ele tem obras anteriores, né, mas é em 1900 que ele funda a psicanálise. O que vem anterior ainda era muito experimental, ainda estava na linha da catarse, que é outra lógica. Então, a lógica da interpretação dos sonhos vai ser fundada em 1900. Em 1910,
ele publica um texto chamado Psicanálise Selvagem, um texto extremamente interessante, extremamente fundamental para a gente discutir o que é a psicanálise e discutir o que é a interpretação. Nesse texto, Sigmund Freud relata o caso de uma jovem que, tomada por angústias, procura um médico em busca de orientação. Ou seja, ela está angustiada, ela perdeu o marido, e aí ela vai buscar um médico que tinha conhecimento de psicanálise. Nos primeiros anos de psicanálise, aqueles que praticavam a psicanálise eram normalmente os médicos, né? E aí depois o Freud vai falar da análise leiga, né, daqueles que têm uma formação, mas não é uma formação médica, não é uma formação na área da saúde. Ele vai defender que esses analistas leigos, ou seja, que não são médicos, que eles podem atuar, mas a psicanálise, inicialmente, ela vai circular no meio médico, né? E aí essa mulher procura esse médico que conhece de psicanálise, por causa das angústias dela, do falecimento do marido, e ele, sem construir uma escuta clínica adequada, ele reduz os sintomas dela a desejos sexuais reprimidos e passa a prescrever soluções diretas. Ou seja, é aquele velho estereótipo da psicanálise, né? Não se entende muito bem o que é o conceito de sexualidade em Freud, atribui tudo à sexualidade vaginal, né, a sexualidade propriamente dos órgãos, né? E aí esse médico atribui os conflitos dela à questão da falta de sexo, né, falando aqui objetivamente, e aí ele vai recomendar que ela se envolva com outro homem, ou que ela recorra à masturbação, ou, caso seja possível, que encontre outra forma substitutiva de se satisfazer, para descarregar a excitação que o corpo dela está sentindo, né? E ela fica extremamente angustiada com isso, ela vai até o Freud e ela pergunta, Dr. Freud, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? São essas as minhas opções? Imagino eu que o marido dela era recentemente falecido, ela não tinha interesse em outro homem, então ela não ia se relacionar com outro homem. A masturbação nesse momento era um tabu, né? Até hoje, né? A masturbação feminina, inclusive, ainda é um tabu, né? E ela não vai encontrar outras formas de descarregar essa angústia, né? E aí eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar, por causa que essa imagem ela ilustra bem, né? O médico está vendo essa mulher como alguém que está ali passando por uma falta de sexo, alguém que está cedendo, ele está enxergando a sexualidade freudiana no sentido literal, que pode ser também, mas não é só isso, né? Bom, nesse texto, o Freud ele vai chamar atenção para alguns desvios daqueles que querem praticar a psicanálise, eles podem vir a cometer na clínica, né? E aí ele cita, por exemplo, esse médico. Ele fala que um dos desvios é a interpretação como informação ou conselho. Na clínica, a gente não está na clínica, a gente não faz interpretação, a gente não interpreta para informar o paciente. Porque se fosse assim, era só dar um livro para ele ler, né? Se dá um livro para ele ler, dá uma matéria de jornal, dá uma revista, o paciente fica informado, e aí, então, o sintoma dele desaparece, e a gente sabe que não é assim, né? A gente não está ali para dar conselho, nós não somos conselheiros, né? Também o uso dogmático da teoria, e isso eu acho extremamente importante, né? O uso dogmático da teoria é que toda teoria psicanalítica, ela tem que estar submetida à clínica. Se eu estou no momento clínico e a minha teoria psicanalítica, ela não é o bastante para entender aquele momento, eu insisto na teoria até onde eu vejo que ela me serve, que ela ajuda o paciente, que ela me localiza no conflito do paciente. Se a teoria ela não serve para aquele conflito, eu tenho que reavaliar a teoria, eu tenho que reposicionar a teoria. Ou seja, a psicanálise não é um dogma, né? E ele fala também da interpretação a partir do eu, do analista, né? Esse conceito do eu.
as minhas crenças, as minhas convicções, as minhas ideias, né? E também desconsiderar no ato da interpretação a resistência e a transferência, né? E aí, no texto de 1912, Recomendações ao médico que quer praticar a psicanálise, ele vai falar da técnica de atenção flutuante e suspensão de expectativas, ou seja, não se fixar num ponto específico do relato do paciente e não ter expectativas sobre a vida pessoal do paciente, até mesmo sobre o sintoma do paciente, né? Para que eu não projete as minhas expectativas nele. Neutralidade técnica como exigência ética. Como que a gente consegue a neutralidade? Na nossa análise pessoal. Então, no tripé psicanalítico, a gente faz análise e aí a gente entende as nossas ideologias, a gente entende os nossos conflitos e a gente, entendendo isso, a gente procura não projetar no paciente. O ato interpretativo, né, ele tem um texto muito importante, escrito em 1937, que é Construções em Análise. Nesse texto, ele vai falar sobre a interpretação como hipótese de trabalho e não como verdade, né? Na verdade, o Freud, ele é questionado porque se o psicanalista, ele propõe uma interpretação e se o paciente concorda, é porque está certo. E se o paciente não concorda, é porque ele está oferecendo resistência à análise, né? E aí as pessoas falam que a psicanálise vai vencer sempre, porque a interpretação vai estar sempre certa. E aí o Freud escreve esse texto de 1937 para rebater essa ideia, porque ele fala que a interpretação, ela não visa saber se a interpretação está certa ou errada. Ela não está procurando uma verdade, mas a interpretação, ela serve para oferecer um insight ao paciente, para que ele possa refletir, e aí a validação cabe a ele, né? Então, a interpretação, ela só se sustenta se produz efeito na transferência, ou seja, a interpretação, ela não está no registro de verdadeiro ou falso, mas ela está no registro de provocar reflexão e provocar transformação na vida do paciente. Ele fala lá, oferecemos determinada construção como nada mais do que uma conjectura que aguarda exame e confirmação ou rejeição. Não reivindicamos autoridade alguma para ela. Não exigimos do paciente uma concordância imediata. Não discutimos com ele quanto a recusa inicialmente, né? Então, é isso, né? A interpretação, ela não está no registro do verdadeiro ou falso, mas o Freud nos alerta que a interpretação, ela existe para provocar transformação. Até, voltando aqui, né, essa imagem eu coloquei aqui porque vai ser nesse texto que o Freud vai usar a metáfora do arqueólogo, né? Ele fala que o arqueólogo, ele escava, né, para encontrar fragmentos do passado, e nós construímos na análise para construir fragmentos do passado aonde o paciente possa transitar entre eles, né? E a diferença, no texto o Freud fala, é que o arqueólogo está trabalhando com material morto e nós estamos trabalhando com material vivo. Bom, muito bem. Vamos lá, então. Ó, de tudo isso que eu disse, fecha um ciclo, que é o ciclo dos textos que eu selecionei do Freud para entender o que é e o que não é interpretação, né? E aqui eu proponho um estudo clínico para a gente imaginar essa interpretação na clínica, né? Porque a psicanálise, ela é prática, ela acontece na clínica. Então, imaginemos, um paciente relata um episódio aparentemente banal. Ele diz na reunião do trabalho, meu chefe me ignorou completamente, nem respondeu quando eu falei. E ele diz isso com irritação contida, mas logo minimiza. Enfim, acontece. Em outra sessão, o paciente fala o seguinte, minha namorada disse que eu nunca digo o que eu quero, que fico esperando ela adivinhar. E, mais adiante, quase como um detalhe, ele diz, quando eu era criança, meu pai dizia que eu tinha que ficar na minha, que criança que fala demais apanha. Olha que interessante. Aqui nós vemos 3 atos, 3 momentos. O primeiro relato, o segundo relato, o terceiro relato. Esses relatos podem acontecer na mesma sessão ou podem acontecer em sessões espaçadas, né? Nós podemos interpretar que o paciente espera ser reconhecido, mas aprendeu cedo que falar
podia ter um custo alto, como, por exemplo, apanhar do pai, né? E aí, quando ele quer falar na reunião, ele interpreta que o chefe dele não deu atenção para ele, o chefe dele não o escutou. Essa interpretação que eu fiz aqui, ela não está no sentido de ser verdadeiro ou falso, mas ela está no sentido de permitir que ele transite entre esses três momentos. Então, esses três momentos é o que, nesse texto, ele chama de construção e análise. Ou seja, nós estamos relatando, nós estamos pegando, coletando os relatos do paciente, repetindo para ele ou fazendo de forma com que ele consiga se ouvir, e nós colocamos a interpretação como ponte para que ele possa caminhar durante essas fases do momento psíquico dele, né? Então, aqui acaba a primeira parte que a gente fala dessas obras do Freud. E aí, a resposta àquela pergunta inicial é não. Interpretar não é adivinhar algo do inconsciente. A interpretação psicanalítica não parte de verdades prévias, não revela um sentido pronto, não faz parte de um processo de... faz parte de um processo de construção analítica e emerge da transferência e da resistência, né? Ou seja, a interpretação emerge da relação analisando e analista. E onde o analista falha na interpretação? Quando o eu do analista interfere na escuta. Quando a gente para de escutar, quando a gente fala demais, quando a gente interpreta demais, quando a gente fala demais da nossa vida, quando a gente não permite que o paciente fale, quando a gente julga a fala dele. É óbvio que aquele silêncio freudiano, ele é questionável. Ferenczi, por exemplo, questionou o silêncio freudiano, né? Isso aí é um estereótipo. Na análise, é interessante que o analista fale, mas é interessante que ele fale enquanto analista, né? Então, quando o eu do analista interfere na escuta, dando opinião, dando conselho, né? A interpretação tende à projeção e normatização. Projeção do eu do analista para o paciente e normatização, porque as minhas convicções de mundo tendem a se projetar como normalidade para o paciente. Ok, temos uma nova pergunta aqui. Gente, se eu estiver falando demais, vocês colocam uma carinha de desespero aí, manda no chat para o Luca ler, porque às vezes eu ligo automático aqui e só vou. Então, ó. Vamos lá. Se estiver bom, vocês dão um joinha, né? Qual a lógica que sustenta... Opa, obrigado. Qual a lógica que sustenta o ato interpretativo? Será que tudo vale na hora de interpretar, né? Então, a gente já viu o que é e o que não é interpretar por Freud, né? Ele deixa bem claro, os textos dele delimita bem isso, né? Agora, o Freud, ele não era um epistemólogo, ele não estava trabalhando com teoria do conhecimento, ele não estava elaborando uma teoria do conhecimento, mas todo conhecimento tem uma base teórica, ainda que quem elabora o conhecimento não esteja estruturando a epistemologia, ainda assim ela está presente, ainda assim a lógica está presente. Então, quando a gente pressupõe aqui uma lógica da interpretação freudiana e uma lógica da própria psicanálise, a gente não está falando que o Freud construiu essa lógica, mas que ele está estabelecendo a sua teoria em cima de uma lógica que organiza a sua teoria. Então, a pergunta é, qual é a lógica que sustenta o ato interpretativo? Tudo vale? Bom, vamos lá. Quando a gente entende os textos freudianos, quando a gente pesquisa sobre a psicanálise, a gente vê que, logicamente, ela pode ser sustentada por duas estruturas e, historicamente, ela é sustentada por duas estruturas, né? Ou seja, ela vive numa tensão estrutural entre hermenêutica e materialismo. Hermenêutica centrada na produção de sentido, né? Será que interpretar é achar o sentido? E materialismo centrada nas determinações e condições materiais, né? Será que interpretar
encontrar a causa e efeito do trauma, tá? Essas são as lógicas que nós podemos observar indo diretamente nos textos freudianos e que também, historicamente, elas estão postas, né? Vamos começar pela hermenêutica. O que é hermenêutica? Bom, a hermenêutica, ela tem raízes muito antigas, né? Ela é uma forma de organizar o conhecimento, de interpretar textos, informações, né? Na antiguidade, ela surge como prática de interpretação de poemas, de mitos, da filosofia, de textos filosóficos, né? Ela não surge como uma disciplina autônoma, ela não surge como... Ela surge como uma prática de interpretação dos mitos, dos poemas e da própria filosofia. Tanto é que muitos filósofos, eles tendem a falar de forma enigmática, né? Os mitos são enigmáticos, os poemas, né, principalmente os poemas épicos, poemas homéricos, né, a Ilíada, tem ali toda uma mitologia que cabe à interpretação, né? Já na Idade Média, a hermenêutica, ela caminha para os estudos dos textos sagrados, né, dos textos religiosos, entender o que o texto quer dizer, o que está escondido naquela parábola, naquela parte do texto que é meio nebulosa, o que está incutido ali que a gente precisa entender, o que está submerso por dentro da linguagem, né? E também dos textos jurídicos, né, dos textos jurídicos para tentar interpretar e aplicar as leis, né? E na modernidade, ela vai se ampliar, né? Ela vai sair da limitação do texto e do conto e ela vai partir para além, ela vai tentar compreender as ações humanas de forma geral. Então, algumas características aqui da hermenêutica: interpretação como via de acesso ao sentido. Então, a chave, a ferramenta magna da hermenêutica é a interpretação, né? Como que a gente interpreta os acontecimentos humanos, os gestos humanos, os escritos religiosos, jurídicos, né? Como que a gente busca o sentido nessas coisas, nesses textos, né? Compreensão como via privilegiada de acesso ao sujeito. Então, a razão, buscar a razão na onde aquilo nós não estamos enxergando a razão daquilo. Como que aquilo se explica? Né? O que se esconde por trás daquilo? Né? Qual que é a razão incutida dentro de um mito? Né? O mito, ele não se constitui de forma racional. Né? Ele é um escrito ali, mas qual que é a razão que a gente encontra naquilo? Qual que é a tradução que nós encontramos? E a hermenêutica, ela faz parte da tradição das ciências compreensivas, né? Dilthey, que é um hermeneuta que está na transição entre os clássicos e os modernos, né? Ele vai formular essa forma de pensamento que é muito interessante, que serve para a hermenêutica, serve para a psicanálise também, né? A gente não vai entrar nisso porque não é o tema, mas quem sabe aí numa próxima apresentação, quem sabe numa aula, quem sabe numa palestra que tenha material suficiente para isso. A grande pergunta que se faz, a grande polêmica, né, que recentemente estava em voga, e que, inclusive, o Christian Dunker, né, escreveu esse livro para responder ao livro da Natália Pasternak, do Carlos Orsi, né? Ciência pouco é bobagem, porque psicanálise não é pseudociência, né? Christian Dunker e Gilson Iannini, né? Estava aqui por acaso. O Dilthey, ele vai dividir as áreas das ciências em duas categorias principais, né? Que são as ciências explicativas e as ciências compreensivas. As ciências explicativas são as ciências que têm poder de explicar os fenômenos e predizer antes deles acontecerem. Por exemplo, as leis da física, né? A física, ela tem o poder de dizer como que algo acontece mesmo antes de acontecer, né?
Einstein é um grande exemplo disso, né? Quando ele vai falar da projeção da luz da Lua no eclipse e tudo mais. A química, a física, as ciências biológicas, ciências naturais, né? São ciências explicativas. Agora, as ciências compreensivas é aquelas que tentam compreender o fenômeno depois que ele aconteceu e da forma como ele acontece. E aí, nas ciências compreensivas, a gente pode colocar a sociologia, que tenta compreender a sociedade, a gente pode colocar a psicologia, a gente pode colocar a história, a gente pode colocar a filosofia e a gente pode colocar a psicanálise, né? E aí eu estou falando que psicanálise é ciência? Provavelmente, né? Que tipo de ciência? Ciência compreensiva, né? Assim como tantas outras. No nosso jargão atual, ciência humana, né? Mas isso é uma questão para outra palestra. Muito bem, senhores e senhoras, senhoritas. Hermenêutica e interpretação, perdão, hermenêutica, interpretação e sentido. Nós temos um historiador e filósofo da hermenêutica, que é o Grondin. Ele vai dizer que em toda parte onde, de certa forma, foram oferecidas indicações metodológicas de interpretação, pode-se falar de hermenêutica no sentido mais amplo da palavra. Então, ele está querendo dizer que a hermenêutica é essa arte da interpretação, né? E aí nós podemos ver, de forma prática e objetiva, que existe convergência entre a hermenêutica e a psicanálise. Tanto é que muitos psicanalistas famosos, eles também são hermeneutas, e eles fazem uso da hermenêutica na técnica psicanalítica, tá? Então, as convergências reais é a linguagem, né? A hermenêutica e a psicanálise, elas trabalham com a linguagem, nós necessitamos da linguagem, né? Na hermenêutica, os textos escritos, principalmente, e na psicanálise, o discurso do sujeito, né? Interpretação, a hermenêutica busca interpretar o sentido escondido nos textos, e a psicanálise busca interpretar os sintomas, os traumas, os discursos do sujeito. Sentido não imediato, tanto na psicanálise como na hermenêutica, o sentido não está dado. Ele tem que ser observado, ele tem que ser adquirido, ele tem que ser buscado, porque ele não está dado, né? E a psicanálise, como eu coloquei aqui, pode ter controvérsias, claro, mas eu sou da linha que a psicanálise é sim uma ciência, não é uma pseudociência. Obviamente, ela não é uma ciência, uma hard science, né? Eu falei inglês, hein? Ela não é uma ciência no sentido estrito, né? Uma ciência... quando a palavra foge, a gente busca no inglês, né? Douglas, positivista? Positivista, obrigado, Luca. Positivista. Ela não é uma ciência natural, essa é a palavra que eu estava buscando, mas positivista é excelente, né? Ela não é uma ciência positivista, ela não é uma ciência natural, ela é uma ciência da linha da compreensividade, uma ciência humana, né? Muito bem. Hermenêutica, interpretação e sentido. Existe um avanço que aproxima ainda mais a hermenêutica da psicanálise, com Paul Ricoeur, né? Ele diz no texto de 1969, aprendemos com efeito, e aqui vem o perigo, hein? E eu gosto do perigo. Aprendemos com efeito, através de todas as disciplinas exegéticas e através da psicanálise em particular, que a consciência supostamente imediata é, em primeiro lugar, consciência falsa. Marx, Nietzsche e Freud ensinaram-nos a desmascarar-lhes as manhas, né? Então ele coloca aqui Marx, Nietzsche e Freud como os mestres da suspeita, né? O Marx, ele vai desconfiar das estruturas, né? Ele vai desconfiar das formas como a sociedade é constituída,
né? Ele vai desconfiar dessa manutenção do poder que vem de cima para baixo, né? Ele vai desconfiar dessa organização de classe, né? O Nietzsche, ele vai desconfiar dessa estrutura moral em que a nossa sociedade é erguida, né? E o Freud, ele vai desconfiar da própria consciência. Ele vai falar que o sujeito não é senhor na sua própria morada, né? Nós achamos que sabemos de tudo, nós achamos que escolhemos, nós achamos que a opinião é minha, e às vezes não, às vezes está ali latente, tá? Tá de forma inconsciente, né? E aí ela vai emergir de várias formas, né? E nem sempre de forma sintomática, né? E nem sempre a gente identifica. Então, Paul Ricoeur, ele passa a tratar da produção e multiplicidade de sentidos para além de um significado único e fixo, o que é o grande avanço que aproxima essas linhas da filosofia aí. Só que como a pesquisa mostra, por mais que Freud seja aproximado desses mestres da suspeita, e é muito válido, né, são grandes mestres, né, são admiráveis em todos os seus escritos. Podemos questionar algumas coisas, podemos gostar de um, não gostar de outro, mas é inquestionável que eles têm que ser estudados, né? Existem limites. Por exemplo, Freud não é um filósofo, senhores, né? Freud não é um filósofo e, em 1932, ele escreveu um texto, que inclusive eu já falei para o Luca, que é um texto que deixa a gente até um pouco chateado, porque ele vai falar, é o texto que chama acerca de uma visão de mundo. E aí ele vai, de certa forma, até criticar, ele vai falar coisas duras sobre a psicanálise, coisas duras sobre a filosofia, e ele vai falar que a psicanálise não tem uma visão de mundo próprio, né? A psicanálise não é uma filosofia. A psicanálise, ela segue a visão de mundo da ciência. Ela não se constitui enquanto ciência, mas ela se comporta enquanto ciência, né? E aí os limites da hermenêutica nem tudo no sujeito se organiza como sentido. O inconsciente, ele não se organiza como sentido. Ele não se organiza para ser apreendido. Ele não se organiza para ter significado. Ele não se organiza para transitar para a racionalidade, né? O que a gente faz é pegar lapsos do inconsciente e atribuir significado, mas o inconsciente em si, ele não tem um significado próprio. Ele apenas ele apenas age, ele apenas está, né? Por isso, interpretar não implica pacificação. Na hermenêutica, bom, no primeiro tópico, a crítica é que a hermenêutica, ela busca o sentido, então ela busca a razão, ela trabalha na via da razão, né? E a psicanálise trabalha na via do inconsciente, não da razão, né? O segundo, olha que interessante, agora que eu observei aqui, ficou 1, 1 e 1, era para ficar 1, 2 e 3. Aqui, deixa eu ver. Bom, por isso, interpretar não implica pacificação. O que acontece? Muitas vezes, né? Muitas vezes a interpretação ela vem para trazer mais conflito, né? Nós interpretamos para emergir o conflito. Nós não interpretamos para pacificar, né? Porque muitas vezes, e isso é muito interessante na clínica, isso eu falo por experiência, o paciente misteriosamente ele te procura para pagar uma sessão, falar que não tem problema nenhum. Né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. E o paciente, ele sorri na sessão e traz sorrisos. E que bom, né? Melhor ainda se esse sorriso for verdadeiro, né? Mas geralmente não é. Geralmente o sorriso, a risada, esse tá tudo bem é quando você deixa o paciente falar. E ele começa a falar. E aí ele começa a trazer os conteúdos dele. E aí ele começa a falar livremente sobre os problemas reais.
e aí muitas vezes a gente traz uma interpretação para emergir esses conflitos, para que ele se aproprie desses conflitos, e se apropriando deles, ele possa trabalhar em cima disso, né? E ainda sob suspeita, com Paul Ricard, né, nos Mestres da Suspeita, a hermenêutica permanece orientada pelo sentido, né? Bom, o que a interpretação faz, então? Ela não revela um sentido escondido, interpretação psicanalítica, né? Ela não revela um sentido escondido, ela se produz na transferência e ela intervém em algo que já está em conflito, né? Ela não tenta traduzir um texto, mas ela tenta intervir no conflito, ok? Mais um estudo de caso. Estamos chegando perto do fim aí, espero que vocês estejam acompanhando, espero que não tenha ninguém dormindo, né? Porque às vezes isso pode acontecer, né? Se fosse presencialmente, eu ia dar um grito, eu ia dar um chacoalhão, né? Online não dá para fazer isso, mas pelo joinha estou vendo que vocês estão aí presentes, firmes e fortes, né? Muito bem, ó, mais um caso de estudo aqui, né? Um estudo de caso clínico. Bom, imaginemos, um paciente chega dizendo: eu estou ansioso o tempo todo, meu coração dispara, eu suo, minhas mãos tremem, quando preciso falar com alguém, eu travo, e à noite não consigo desligar. Bom, já descreveu a minha situação aqui, eu acho que eu até já coloquei um pouco de mim nesse caso aqui, né? Eu acho que eu descrevi a situação de grande parte da população brasileira e mundial aqui, né? Então, um caso de ansiedade aqui, palpitação do coração, sudorese, tremedeira e insônia, né? A ansiedade, aqui, a ansiedade não é um enigma oculto, olha que interessante. A gente não está descobrindo, né, nada escondido. A ansiedade, ela já está ali, ela já é evidente, o sintoma, ele já está lá, ele insiste, ele permanece, ele se anuncia, ele está gritando ali, né? Não se trata de descobrir um sentido escondido ou um motivo oculto para o sintoma. Então, a gente não vai descobrir porque muitas vezes o paciente sabe do sintoma. Muitas vezes ele mesmo traz qual que é o sintoma. Só que ele traz de forma não elaborada, né? Ele traz o conflito. Já está aparente. Então, essa coisa de psicanálise profunda, de psicologia profunda, ela também é meio problemático. Porque a gente já está trabalhando do que está na superfície. Os atos falhos, os xistes, né? O sonho, quando ele é verbalizado, os sintomas, quando o paciente chega e ele chega com contratura muscular, com a coluna travada, com rigidez muscular, com gagueira, com sudorese, o sintoma já é anunciado. E muitas vezes ele já traz a causa do sintoma. Então não se trata de desenterrar esse significado escondido, né? Mas de trabalhar com o que está latente, trabalhar com o que já está na amostra, de analisar a superfície, de trabalhar sobre ela. O que importa é observar como esse sintoma se repete, em que situações aparece e como o sujeito se coloca nisso, né? Ou seja, o que ele já traz já é uma repetição da infância, da adolescência, da maturidade, né, da mocidade, e daí por diante. A interpretação incide sobre essa repetição e introduz um corte e desloca a forma como o sintoma se organiza. Então, a gente não está para descobrir algo, a gente está para deslocar algo, né? Então, a interpretação, ela serve para fazer esse insight que vai causar um deslocamento no sintoma, que vai causar um deslocamento psíquico, que vai simbolizar algo. Joia? Muito bem, senhores. Agora a gente vai para o último projeto. Nós já entendemos que a psicanálise ela tem grande afinidade com a hermenêutica, mas ela não se reduz à hermenêutica, né? A psicanálise ela se projeta para a prática, né? Para a transformação radical do sujeito. O que o Freud chama de cura é isso. É uma transformação
do sujeito e na forma como ele se implica com o seu sintoma, que ele se implica com o seu desejo, né? Mas vamos lá para o projeto materialista, então, e já vamos finalizando. Materialismo e projeto científico. Em Projeto para uma Psicologia Científica, que Freud escreveu em 1895, ele declara querer representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais. O que é isso? É a neurologia, né? São as formas de estudo do cérebro que nós temos hoje, né? Então, o Freud, ele se insere num tipo de estudo materialista, né? Num tipo de estudo biológico, que tem o corpo como material. O projeto freudiano inicial, ele tem o psiquismo pensado como um sistema de energia, né? E esse sistema ele funciona em termos quantitativos de excitação, acúmulo e descarga. Olha que interessante. Isso parece muito com as psicologias comportamentais hoje em dia, né? Essa coisa do quantitativo, da excitação, do acúmulo, da carga, da descarga, e ele traz uma proximidade com uma lógica fisicalista da determinação, né? Ou seja, ele fala lá em cima, né? Quantitativamente, aqui, né? Quantitativamente determinados de partículas materiais, né? Qual que é o problema desse projeto? O problema desse projeto é que ele vai se enquadrar num tipo de materialismo redutivo. Então, ele vai reduzir todo o psíquico, ele vai reduzir toda a mente humana ao biológico e ao tangível, né? Que é o que muitas psicologias comportamentais fazem hoje, né? E ele vai entender a contradição como disfunção, né? Que é o que as psicologias comportamentais fazem hoje. A contradição ela é vista como disfunção, né? E você tem que voltar para a normalidade, você tem que ser ativo, você tem que voltar para a funcionalidade. E o projeto freudiano, ele não está lidando bem com essa lógica redutiva. E vai ter um limite na apreensão da singularidade. Esse projeto materialista redutivo, ele tende a ser de forma genérica. E o que o Freud está observando na clínica é algo muito singular do sujeito. Não dá para generalizar. Esse projeto materialista redutivo, ele não se encaixa, por exemplo, no caso Ana O, né, que a gente sabe hoje que é a Berta Pappenheim, de 1880 a 82, que foi acompanhado por Freud, mas foi tratada pelo Breuer, né? E aí a Berta Pappenheim, ela trazia sintomas de paralisias e dificuldades motoras, perda da fala e alterações na linguagem, tosse nervosa e recusa a beber água, estados de confusão e alterações de consciência. Não havia uma causa neurológica suficiente que explicasse os sintomas, né? Ou seja, o sintoma era real, mas o corpo dela não tinha nenhum problema fisiológico, né? Em certo momento, se eu não me engano, se eu estou confundindo os casos, mas ela apresenta até mesmo cegueira, sendo que ela não tem problema de vistas, né? A cegueira é uma cegueira psíquica, de certa forma, né? Então, esse projeto inicial do Freud aqui, por uma psicologia científica, ele não consegue explicar, por exemplo, o caso da Berta Pappenheim, né? E aí nós temos, nós vamos aqui para a filosofia, né? Se é que a todo momento já não estamos nela também, obviamente, existem algumas formas de explicar a realidade. Então, nós temos o idealismo, né? E é claro que eu vou fazer um resumo extremamente grosseiro aqui. O Luca, inclusive, me perdoe, Luca, e se quiser corrigir alguma coisa, por favor, porque eu vou fazer um resumo extremamente grosseiro aqui. Existem vários idealismos, existem vários materialismos, existem várias dialéticas, e o que eu vou fazer aqui é bem redutivo, tá? É só para ilustração pedagógica mesmo. Então, o idealismo, ele coloca na consciência a compreensão do mundo, né? As ideias explicam o mundo,
né? E as ideias transformam o mundo. De certa forma, isso é verdade. O problema, o que que é? É que uma doutrina, uma ciência, um tipo de conhecimento que se fundamenta na ideologia, no idealismo, melhor dizendo, ele vai tender à metafísica. E não é isso que o Freud está querendo. Ele está fazendo um projeto científico, né? E quando tende à metafísica, cai em certos critérios que não se explica pela materialidade, né? Grosseiramente falando. Qual que é o perigo disso? E esse é o grande problema do meu trabalho, né? Dessa apresentação. A minha dúvida, desde quando eu estava na faculdade, é o que sustenta a psicanálise, o que sustenta a interpretação para que ela não caia numa visão idealista de mundo. O que seria uma visão idealista de mundo? O paciente chegar na clínica e você falar, não, fulano, tenha fé, isso vai passar. Ou então, não, fulano, isso é coisa da sua cabeça. Você tem que pensar diferente, você tem que pensar positivo. Ou então falar para o paciente, não, isso aí é mindset negativo. Você tem que ter o mindset certo, né? Ou então falar para o paciente, vamos fazer reprogramação de DNA, porque você tem DNA de pobreza. A gente vai colocar DNA de riqueza, né? Todas essas formas de pensamento, elas são formas idealistas de mundo, né? Que não se constituem na materialidade. Vejam o que eu estou falando. O psicanalista pode ter religião, mas ele não pode projetar a sua religião. O psicanalista pode ter as suas ideologias de mundo, mas ele não pode projetar as suas ideologias de mundo. E não basta mudar a forma de pensamento do paciente. Tem que fazer com que ele se implique com a sua realidade material. Só que nós vamos para o materialismo. O materialismo, ele tende a cair, Demócrito fala, né? Ele tende a cair nos átomos ou no vazio, né? Na matéria, no corpo, na biologia, quando a gente puxa aqui para as ciências, né? E ele vai buscar a sua determinação física e vai reduzir tudo à matéria. O grande problema é, o psíquico não se explica dessa forma redutiva. Como que nós vamos explicar a qualia, que na filosofia da mente é a experiência subjetiva das coisas? Né? Um exemplo muito comum aqui. Eu posso explicar para alguém que não enxerga a cor vermelha, mas ele só vai saber o que é o vermelho quando ele, de alguma forma, conseguir enxergar, fazer um transplante ou descobrir uma nova tecnologia e ele conseguir ver o vermelho. Eu posso explicar para alguém qual é o gosto de uma pera, mas a pessoa só vai ter a experiência da pera quando ela experimentar, saborear a pera. Isso é a qualia, isso é subjetivo, isso é do indivíduo, é do sujeito, é singular. E o materialismo, ele não consegue explicar por essa via. E aí nós temos a dialética, nós podemos transitar da dialética do idealismo para o materialismo ou do materialismo para o idealismo. Quando a gente vem para a psicanálise, a gente entende que essa dialética, ela trabalha na contradição. Muito bem. O deslocamento, vamos falar mais um pouquinho de dialética, mas o deslocamento que o Freud vai fazer então, ele vai sair daquele materialismo redutivo e em 1923 ele vai fazer um novo projeto, né, que vai ser um modelo estrutural, né? Ele vai falar em o eu e o id, ele vai falar, o eu é sobretudo corporal, não é apenas uma entidade superficial, mas ele mesmo a projeção de uma superfície, né? Esse modelo vai ser quando ele vai dividir entre id, ego e superego, ou isso, eu e supereu, né? O id, ele é onde estão os impulsos, né? O que o Freud vai chamar de trip ou instinct, né? Os impulsos, as pulsões, né? Exigências pulsionais, o desejo, né? A nossa natureza mais animalesca, instintiva. O eu, que é a mediação entre o id e o supereu, né? O superego, ou seja, a nossa consciência moral,
né, a nossa consciência de decisão, grosso modo, né? E o supereu, que são as exigências, as interdições, as cobranças sociais, aquilo que vem da cultura e nós internalizamos. Como que esse modelo funciona? Há uma pressão interna, que é a pulsão, a exigência da realidade, que é o supereu, e o eu tenta mediar esse conflito entre o que eu quero e o que eu posso, e o sintoma vai surgir dessa tensão. Então, ele traz um novo modelo estrutural. Bom, esse deslocamento, ele prevê uma dialética, né? Por quê? O Freud não abandona a ideia de determinação material. Ele permanece materialista. A base do projeto freudiano é materialista. Então, em nenhum momento ele deixa de ser materialista. Assim como Marx. Vai aí uma cutucadinha. Mas deixa de pensá-lo como puramente neurológico. A determinação passa a operar no plano psíquico, né? E a consequência disso é, o sujeito não é transparente a si mesmo. Não somos senhores em nossa própria morada. Ou seja, existe um inconsciente, né? E ele age. O conflito é estrutural. O conflito, ele não é... Perdi a palavra aqui, mas o conflito, ele não é um deslocamento. Ele é constitutivo do sujeito. Ele é estrutural do sujeito. Se nós quisermos viver em sociedade, nós vivemos em conflito, né? O sintoma não é um acidente, ele é um efeito dessa organização, é o que na psicanálise se chama de compromisso. Tá me fugindo as palavras, mas vamos deixar por aí, compromisso, né? É um compromisso estrutural entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu posso e como que o meu organismo, como que o meu sistema psíquico tenta resolver isso, né? Bom, como o sujeito se constitui, então? A materialidade, da materialidade à subjetivação. Há uma base material, que é o corpo, a realidade, a pulsão. Freud parte da base material. O corpo é atravessado pelas experiências. Essas experiências se inscrevem no sujeito, entram em conflito e se organizam em forma de subjetivação. Nada é aleatório, existe uma causa, né, inconsciente. Nada é só biológico. E aí a gente vai para essa imagem aqui que ilustra isso que a gente está falando. Então, nós temos, já quando nascemos, nós nascemos com um corpo. E a partir do corpo, a nossa psique vai se constituindo. Né? Freud não é essencialista. Não existe uma alma antes do corpo, né? Existe um corpo e desse corpo vai se desenvolver a psique, né? Então, existe um corpo, uma realidade, uma pulsão. Esse corpo é inscrito na experiência material, né? E da experiência material, ele desenvolve a sua subjetividade. Essa subjetividade, ela é repleta de conflito, né? Todos os nossos desejos, a nossa repressão, os nossos recalques, e do conflito entre o que eu quero, o que eu devo, o que eu sou, o que eu posso, vai surgir a posição do sujeito. A posição do sujeito é o meu jeito de ser no mundo, o meu jeito de colocar, como que eu assumo os meus desejos, como que o sintoma aparece, como que o sujeito se coloca no mundo, né? Muito bem. Último estudo clínico. O paciente chega à clínica, encontramos um corpo. Então, vamos lá. O paciente chega à clínica. Inicialmente, tem até um livrinho ali, que é do William Reich, né? William Reich, ele fala que a gente encontra um corpo. E esse corpo, ele tem uma postura, ele tem uma fala, ele tem gestos, ele tem tensões. E o William Reich, ele é bem interessante, porque ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica e expulso do Partido Comunista ao mesmo tempo, né? Foi expulso dos dois. Mas enquanto ele estava nos dois, se eu não me engano, entre os anos 20 e os anos 30, posso estar errado, mas entre os anos 20 e os anos 30, ele fez uma produção incrível, né? E ele falou das couraças, né? O paciente chega
principalmente quando é um paciente pobre, mais humilde, ele chega com o corpo arqueado, né, o corpo cansado, e aí a gente tem que fazer um trabalho para abrir essas couraças, né, para abrir esse corpo. Quando é um paciente com posses, costuma-se a chegar mais confiante, mais aberto, mais falador. Quando é um paciente que passou por conflitos econômicos, sociais, repressão social, ele chega com uma couraça. Então não adianta ficar calado na frente dele. Você tem que abrir essa couraça através da comunicação, né? Então, o paciente chega, a gente tem um corpo com a sua fala, com os seus gestos, com as suas tensões. Esse corpo já carrega marcas de experiências vividas. Na escuta, essas experiências aparecem como inscrições na história e nas relações que se repetem, ou seja, a biografia desse sujeito. Ele vai trazer para a gente a materialidade da sua história. Essas inscrições entram em conflito entre desejo, interdições e realidade, e é a partir desses conflitos que o sujeito se posiciona nas escolhas, nos impasses, na forma como ele se coloca no mundo, né? Então, nós temos um corpo, e nós temos um conflito, e nós temos uma posição subjetiva, tá? Então, aqui, nesses critérios, a gente enxerga a materialidade na clínica. E aí, conclusão, finalmente, né? Eu passei alguns minutinhos, mas conclusão geral. Bom, a conclusão dessa pesquisa, então, lembrando que eu não estou aqui no lugar de sabedor, mas sim no lugar de pesquisador, né? A psicanálise não se reduz nem a uma lógica idealista e nem biologizante. Ela opera na contradição entre materialidade e constituição do sujeito. A interpretação freudiana não é hermenêutica nem materialismo estrito. É um ato clínico situado e regulado pela transferência. Quando eu coloco aqui situado, é aonde está a dialética. Ela é situada. Por mais que o inconsciente ele se constitui, ele se estabelece de forma atemporal, o inconsciente ele é atemporal. Aquele trauma que eu sofri na infância, ele vai repercutir como se fosse ontem, dependendo da situação, como se fosse agora. Eu vou sentir como se fosse a primeira vez. Então, ele é atemporal. Mas ele foi inscrito no espaço e no tempo. Então, ele tem uma constituição histórica, materialista, né? E o psicanalista, ele erra, ele falha quando vira repetição teórica, quando expressa o eu do analista e quando impõe normatividade. E aí a gente responde aquela última pergunta. Qual é a lógica que sustenta o ato interpretativo? É uma lógica dialética que pressupõe uma materialidade do corpo, da pulsão, mas que, no entanto, não se restringe a isso e que parte para a posição subjetiva do sujeito. Tudo vale na interpretação? Não. A interpretação não é um tudo vale, ela não é adivinhação. A interpretação, ela é um corte no sujeito. A interpretação é o que permite que o sujeito ele caminhe sobre as suas construções e que ele cause uma transformação efetiva na sua subjetividade, na forma como ele vê e na forma como ele age no mundo. Aqui está uma bibliografia básica e o contato, né? Obviamente, aqui fazendo um merchan, né, para todos os companheiros aí, tá aqui o meu Instagram, né, que é um Instagram aberto, onde eu publico coisas de psicanálise, tá o meu Tape Link, onde vocês podem encontrar também o meu YouTube, né, onde eu faço postagens também, e aonde quem quiser aí tá sugerido também para indicar para alguém, para fazer, quem sabe aí, um agendamento de sessão, que obviamente temos que fazer esse merchan, né, Luca? Isso aí, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ser claro, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente continua. Douglas, muito obrigado pela sua fala, pela coragem de tratar esse tema, né? Você mobiliza muito bem esses autores, essa temática. Foi uma excelente apresentação também da topografia freudiana. Então, o seu trabalho eu tive a oportunidade de ler. Fiquei muito feliz
pela sua fala, pelos resultados que foram alcançados. Eu espero que muito em breve esse trabalho seja publicado em um artigo, talvez em um ensaio, em um livro. Fica aí a ideia para a gente pensar junto, tá? Ótimo trabalho. Muito obrigado por ter aceito o convite também, de ter vindo aqui fazer essa fala. Eu não falei no início da apresentação, mas também gostaria de agradecer aí a participação dos colegas, membros aí, psicanalistas também do Instituto, que vieram aqui, e o público geral que acompanhou a primeira aula e essa nossa segunda aula também, tá? Vou encerrar a gravação e a gente começa a outra rodada. Obrigado e desculpa por passar o tempo. Douglas, não, não, não passou não, tá bom? Tá tudo certo. Deixa eu encerrar aqui.